E aí, fala comigo, ele é 100% brasileiro, mesmo oriundo de outro país, é DJ, é produtor, apresentador, vascaíno, paizão, eu acho que eu acertei esse meio do caminho aqui, tá? DJ Português. Opa, estamos aqui, agradecer o convite, Juninho, Julinho, a Cris, né, que estreitou nossos laços aí, e como a gente estava conversando, a gente já se conhece de outros lugares, já se conhece de outros lugares. E estamos aqui, canal Toca Aí, se toca aí é sucesso. Vambora. Vamos falar de muita música, porque assim, são muitas histórias e a gente vai chegar nos pontos. Eu quero desde já agradecer a você que está aqui junto com a gente, que ainda não assistiu as outras entrevistas, não sai do canal não, tá? Clica aqui em cima, tá? Vai abrir uma outra aba para você poder assistir depois. Quero falar com você também que ainda não é membro do nosso canal, seja membro do nosso canal, tá? É um preço bem pequenininho, mas pra gente vai ajudar de uma forma tremenda. Tamanho para nós estarmos aqui por conta de você também, tá? Quero falar com você agora, que é o nosso parceiro, Bom da Favela, que tá aqui com a gente fornecendo as camisas, fornecendo as blusas. Ele não é muito de boné não, mas aqui, ó, um presente para ele. Que maravilha, ó. Boné do Bom da Favela. Caraca, vem até com a etiqueta aqui, ó. A gente que é da antiga, na época que comprava aqueles bonés da Honey, da Chicago Bulls, tinha que vir com a etiqueta e o adesivo, que senão dava problema. Obrigado aí ao Bom da Favela. Vamos lá, deixa eu dar a abertura aqui, fazer aqui, né? Vai fazer o merchan? Claro, pô. Já faz o Pix aí, conta o Pix aí, ó. Aí. Ah, ficou bacana. Opa, ó, Bom da Favela. Ficou bom, hein? Aí. Esse é o Bom da Favela. Gente, ó, é isso. Vamos contar as histórias dele, tá? A partir da vinheta. Solta aí, amigo JC. Bom, você que viveu aquela época bacana, aquela época gostosa, aquela época que você podia sentir tudo que você queria sentir, estamos com ele, DJ, que com certeza fez parte da sua história e ainda faz parte da sua história. DJ Português, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Né, vamos contar um pouco da sua história, né? Vamos contar um pouco das histórias das pessoas que... Né, o Júlio já estava aqui nos bastidores revivendo, os olhos brilhando e tal. Recordar e viver. Pois é, mas ó, vamos à pergunta-chave. Quem é o DJ Português? Então, é uma pergunta que sempre, né, causa a gente aquela saudosismo, né? Um garoto pequeno que veio de Portugal com a família, como toda a família de português, né? Comerciantes, vieram para o Brasil, meus pais eram do interior de Portugal. Que bacana. Vieram para o Brasil com um sonho de criar, né, o seu próprio caminho, sua própria trajetória de vida e tirar a gente da roça, né, assim, do interior e levar para uma grande cidade, né? Eles chegaram na até outro dia capital do Brasil, sim, né? Depois que vai para Brasília. E aí chega numa das maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro, eu muito pequeno. É engraçado que são marcados por datas assim muito especiais no Rio de Janeiro e no Brasil. Minha mãe chega no Rio de Janeiro dia de São Cosme e Damião. Caramba! Dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro. E eu nasci no dia de São Jorge. Dia 23 só datas, de abril. Hein? Duas datas. Em Portugal, São Jorge não é muito conhecido. É um santo inglês, né? Por isso que muita gente brinca de St. George, que é São Jorge em inglês, e da Capadócia, sim, que é onde é a cidade que ele é. E aí venho, né, com as referências de Portugal. A música portuguesa até hoje não é uma música totalmente globalizada. Tem cantores, sim, que cantam estilos igual no Brasil de MPB, né? Não MPB brasileira, né? Mas nesse estilo, músicas clássicas, lentas, sim, que são conhecidos, alguns cantores, e o maior deles já não era com essa referência, mas era a música folclórica de Portugal, que é o Roberto Leal, se tornou um dos maiores cantores, e uma música saudosista que é a Amália Rodrigues, que é a maior cantora de Portugal. Alguém pensa em Portugal sobre música, Amália Rodrigues. Esses são os conceitos portugueses. E eu chego no Brasil, que aqui cada região, Brasil é um continente, né? Cada região, né?
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pô, só no Rio de Janeiro tem, eu acho que, 5 estilos de música. A MPB, a música funk, samba. Calma, ainda vou chegar nesse lado dançante, mas a gente vem pro Tom Jobim, Vinícius. Sim, Vinícius de Moraes, Bossa Nova. Que é a Bossa Nova. Tropicalismo. É o que eu ia falar, o quarteto lá. Músicas, e aí tu vem pro Lulu Santos, Tim Maia, o Tim Maia, né, o soul em raiz, Roberto Carlos, a Jovem Guarda. Jovem Guarda. Isso é só no Rio, hein? A gente só tá falando do Rio. E aí tu conhece o axé, né, que eles lá chamam de pagode, mas a gente conhece aqui como axé, música de micareta. E, porra, tu tem conhecimento disso tudo e fica apaixonado, né, pela música, pela arte, né, pela cultura, e vou me tornando um adolescente, né, e vem aí... Bebendo dessa fonte. Isso, e aí vem o estilo maior de todos, que me fez, na verdade, tornar DJ, como eu estava conversando até com o Julinho, Michael Jackson dá o estalo, mas vem o funk carioca, né, que muda tudo, que traz a favela, a comunidade, né, para as rádios, para a televisão. Isso era 80, 90? 90 já? 92, 94, por ali, que começa aí o funk deixando de ser da periferia, da comunidade, e se torna tocado, como a gente estava conversando, rádio RPC. Opa! Rádio RPC, que era a referência, né, naquela época de uma classe, né, mais elitizada. O pessoal não era da comunidade, mas que a comunidade escutava RPC. Demais. Porque a gente estava até brincando, New Wave, né? Que aí tinha o DJ Memê, aí tinha o espaço do... House Music. Tinha o espaço para isso. E aí vem logo o R&B, ou o Charme, Corello, Fernandinho, e vem o funk, naquela época o Marlboro, né, o grande... E aí eu era aquele garoto que, mesmo sendo português da classe de comércio, né, o comércio, o armazém, naquela época era armazém, era quitanda, e hoje em dia já não, é mini mercado, mercadinho, mas na minha época era quitanda, armazém, botequim, birode, e minha família toda nessa, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, e eu já tinha o pé ali na arte, né, na cultura. Você já gostava disso? A gente já não vive muito de dinheiro, a gente vive de sonhos, de coisa que vem do coração, né? Quem vive da arte, 90% ou 99% é amor, e 1% é o dinheiro, porque tudo... Né? Senão a gente não se veste, sim, não come, não bebe. Então, faz parte desse mundo capitalista. Desde pequeno eu venho com esse amor pela arte, pela música, e venho com a briga familiar que peraí, tem que trabalhar, comércio, tem que ganhar dinheiro, tudo é o capitalismo, né? Capitalismo. Tudo gera lucro, que não é ruim. Sim, sim. Mas para quem gosta de arte, quem gosta da música, tu também vive disso, tu sabe que a gente briga eterna. Então... esse é o primeiro, ainda não era o DJ português, esse é o português, que estava querendo entrar para virar o DJ português, querendo viver da música, vamos dizer assim, da arte, da cultura, e é o filho, aí veio o Antônio Fernando, que ainda era uma criança, um garoto, né, um adolescente, um jovem. E como é que foi esse seu primeiro contato ali para se iniciar na música? Como é que foi? Então... Os primeiros contatos foram com bailes, né? Com bailes, a gente estava até brincando, tinha lugares que não era baile, era balada, era festa, era evento, playhouse, você que sabe, bem antigo, assim, eu era garoto, mas como eu aí vem um lado de comerciante, o português, eu era bom de falar, né? E aí eu aprendi que mesmo eu tendo 14 anos, em alguns lugares desses era totalmente proibido, mas com um bom papo, entrando por... Um bom argumento. Todo mundo tá olhando pra lá, conversou com todo mundo, qual é, DJ, o português, tu sabe que tu não pode entrar, não, beleza, aí todo mundo...
já estava lá dentro. E aí vem esses primeiros passos. Foi uma época que eu morava na freguesia, né? Aqui no Rio, até moro até hoje. E aí eu morava em Jacarepaguá, mas meu pai montou um comércio em Piedade. Ali perto, para quem conhece, Gama Filho, antigo Gama Filho, que agora já não existe mais, mas muito conhecido também pelo Pesos e Medidas, Padre Nóbrega. E ali eu morava perto de lugares que o Julinho estava conversando comigo, saudosista, ô Julinho? Porque ali é Tramela, ali é o Oposição, meu Deus, o Vera Cruz, que era o baile de charme, que aí eu nunca consegui entrar, mas era muito falado. E aí, como eu escutava rádio, eu já estudava, porque uma das coisas que eu falo para vocês, o caminho que você almejar, estuda, conhecimento. Aprende a futucar. E hoje em dia, com o Google, é só tu dar um Google. Sim, mas hoje tá mais fácil. Não só com o Google, estuda dali, conversa com pessoas do teu ramo, que é muito bom. E aí, a Spon, Vera Cruz, festa junina maior que tinha naquela época do Rio de Janeiro, Tramela. Em Jacarepaguá tinha a festa o pessoal chamava do Anil, que era Rua I, Rua J, Rua L, vinha gente também do Rio de Janeiro todo. Festas de igreja, que é sempre bom, né? No começo a festa de igreja toca as músicas. Tinha Del Castilho? Del Castilho, eu vou chegar. Calma! Ele tá falando de Del Castilho, ele sabe que lá no Jacarepaguá, quem queria conhecer, o Jacarepaguá não, no Jacarezinho, quem queria conhecer e se enturmar com funk, tinha que ter a jaquetinha do Baitoco. Se tu não tivesse aquela jaquetinha do Cidinho Toca, do Willy Duda, peraí, tu não era funkeiro, tu não era do funk. Tu não era do funk. Ou aquela blusa que a metade era branca e a metade era preta, Baitoco, e a jaquetinha, né? É verdade. Tenho até isso tudo até no meu armário hoje em dia. Que isso? Guardadinho. Alô, Valdir. Valdir, E aí eu morava, eu trabalhava, né, em Piedade, e meu pai também acabou morando, porque como a gente tinha que... Esse translado, né? Jacarepaguá, Piedade. freguesia Piedade, uma hora meu pai falou, peraí, vou pegar uma casa aqui, a gente morava durante a semana lá, e final de semana que ia para Jacarepaguá. E aí eu morava no meio desses lugares. Lá em Jacarepaguá, Apple Dancing Club, Choque Laser, as casas, Manhattan, na Barra. Aí comecei a andar pela Barra, New York, Circos, aí é São Conrado. Na Barra tinha pra garotada Playboyzona Forest. A Forest, que era ali em frente à praia. Mas aí era outro nível. Mas eu ali já... Aí, como eu te falei, aí o lado português, comerciante, eu já entrava em tudo. Com ou sem dinheiro. Com dinheiro. Claro que com dinheiro aí tu já entra direto. Sem dinheiro, caramba, quem é que produz? Quem é o amigo do amigo? Não existia Zap, não. Eu era o nosso grupo de amigos é o Zap. E aí, pô, caramba, eu tô afim de ir lá, tal. Pô, tô aprendendo a ser DJ, tenho disco. Celular não tirava foto, não tinha como tu falar, pô, tá vendo aqui, ó, tem esses discos aqui. Quando tinha. Se você não viveu essa época, busque saber. Tijolão não, ainda era o Teletrim, filho. Alguém te mandava mensagem. Tinha o tijolão. Né? Quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro. Mas que aí não era a maioria da galera. Que aí eu já tava indo pro ramo de festa, já tocava, tinha que ter um Teletrim, pô, quero te contratar. Aí eu e meu irmão, a gente monta a equipe de som, e isso é um pouquinho mais à frente, né? Aí tinha que ter o Teletrim. Então, eu participei desses lugares. Começou vivenciando me antes levaram, de começar a tocar, né? O Oposição, então, ali era o meu, a gente estava até falando, um dos seguranças era o meu mestre de capoeira, que naquela época ele ainda era o contramestre Brasil, capoeira regional, né? Do grupo AID, galera da capoeira que estiver acompanhando, deve conhecer. E aí era isso. Aí era bom papo, diálogo e vou participando para aprender. E dessa sua frequência nos bailes foi onde surgiu o seu amor pela música? Sim. Como eu te falei, já cheguei no Brasil, o amor pela música foi pela cultura, como eu te falei. Tem Tim Maia, tem Lulu Santos, tem Sidney Magal, aquela loucura do cara que dança e a mulherada, que isso? Aí vem, a gente vê na televisão o Michael Jackson, aí vem, porra,
tantos cantores, eu fico até coisa de falar um ou outro. Que vai acabar esquecendo alguém, né? Mas aí vem música lenta, Elis Regina, vem Djavan, vem tantos cantores brasileiros que ali foi o meu primeiro despertar. Minha mãe escutava a rádio lavando roupa e a gente no quarto assim tendo que escutando e falava, caraca, que voz, que música. Tim Maia então uma das grandes, porra. Tim Maia é diferenciado. E aí, como eu estava te falando, é ali, depois de adolescente, de curtir os bailes. Sim. E a virada de chave vem em 93, 94, que aí eu como um adolescente meio que já brasileiro, né, um carioca com português, eu venho do futebol, né, não dei muito certo. Mesmo? Você jogou futebol? Joguei futebol, tive a oportunidade de, junto com outros amigos, participar de peneiras de Vasco, Caramba. Flamengo, Fluminense e, por último, o Botafogo, Marechal Hermes, Fluminense, Xerém, naquela época já era Xerém, Flamengo na Ilha do Governador e o próprio Vasco também. E no Olaria, a gente meio que treinava no Olaria, e aí quem passava ia São Januário. E aí fui parar no Canto do Rio, do nada, do Olaria para o Vasco, que foi o último grande clube, vai para o Canto do Rio e vamos para São Paulo. Fui eu e mais 5 amigos. Chegamos a morar quase um ano em São Paulo. Caramba! Como português, volto pro Rio, cadê o dinheiro? Vocês só gastaram, minha mãe mandava... Naquela época não tinha Pix, hein, galera? Minha mãe mandava dinheiro pela conta de um amigo, né? Que a mãe dele deu o cartão para ele, aí todo mundo recebia dinheiro por esse cartão dele, no banco. E aí a gente volta, cadê o dinheiro? Peraí, você tá com 16 anos, 15, 16 anos, sem dinheiro? Filho de português? Pô, é um vagabundo. Aí monto, né, alguma coisa para trabalhar. Estava até conversando com vocês, naquela época locadora de videogame, não era locadora de filme, de videogame. E ao mesmo tempo um amigo me convida para fazer parte de um final de semana numa casa de festas. E ali sim vira... Foi a sua virada de chave. Ali sim, quando eu entrei na cabine de som, que lá era uma cabine, com um aquário, né, fechadinho, lá do lado de fora a gente via discoteca, 15 anos, casamentos, festas em gerais, e a gente ficava de lado de dentro. Atrás de mim, uns 800 vinis, 2 MK2 e um aparelho já de CD que estava começando, e embaixo duplo toca-fitas. E ali começa a virada de chave e o DJ... O Fernando, né, que naquela época eu ainda era... Era Fernando, não era português? Não, Fernando para os meus amigos. Português, eu detestava meu apelido. Eu sou o DJ português, que eu era inimigo do apelido. O português era eu. Mas eu queria ser o Fernando, o DJ Fernando, né? E aí, ali, sim, eu viro a chave, é isso que eu quero para minha vida. As pessoas lá do lado de fora dançando. DJ, toca aquela, DJ. Mandava beijo, eu te amo. Eu falei, caraca, filho. Nem no baile funk eu senti aquilo, porque no baile funk era em cima do palco, né, ou da house mix menor, que eu conversava, às vezes eu subia e tal, para aprender, mas dentro da cabine, a pessoa lá do lado de fora, curtindo uma festa, aí eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Como é que foi esse seu contato ali, você sendo protagonista, ali colocando as músicas para as pessoas se emocionarem, tocar, como é que foi isso para você? Então, Juninho, tô lá, né, eu nem expliquei como eu fui parar no salão. Esse amigo que tocava lá, pessoa que faz parte da minha vida, da minha história, o Denis, que tinha me chamado, né, o outro DJ Flavinho, que era o Flávio, foi pro quartel, tinha que ficar um tempo lá, né, e não ia poder participar no final de semana. Eu entendi no final de semana, mas era nos próximos finais de semana, porque ele ia ficar um tempo enclausurado no quartel. Só que eu nem me liguei isso, para mim era aquele final de semana e eu estava vivendo muito nervoso, muito ansioso, vivendo um sonho de vida de participar, mas não era só um final de semana. Aí fui lá nesse primeiro contato, era aquilo que eu queria da vida. No segundo também fui com ele, no terceiro ele também foi chamado para o quartel. E aí no terceiro ele foi chamado para o quartel. No quarto participação minha no salão de festa, eu já tive que meio que tornar um DJ.
Aí eu, como assim? Peraí, eu sou a rapa aqui, eu ainda tô aprendendo o que é BPM, o que é soltar a música, o que é não arranhar o disco. Ainda não comecei curso, ainda não tô lá no curso de DJ. E fui colocado, ele, não, DJ, mas aqui é 15 anos, tu só tem que soltar as músicas que eles já soltam, né? Essa conversa com o dono do salão, não com outro DJ. E vai dar tudo certo. Aí eu, não é assim. Aí chego pro Denis, quer dizer que tu vai ter que ir pro quartel? Ele, pô, esse final de... Não, eu acho que eu volto. Mas tem essa coisa de eu ir na quarta ou quinta e não vou voltar no sábado, tem que ficar lá, não sei o que. E o Flavinho ainda tá lá, os 3 meses. Faz isso comigo não, cara. 3 bailes, 1 mês, né? 3 finais de semana. O quarto, aí ele, pô, DJ. Mas é fácil. Vou separar aqui os discos, ó. Pista cheia, começo de baile, de festa. Cerimonial. Tinha essa diferenciação, assim, essa separação? Começo de festa, o charme, o hip hop, quer dizer, hoje em dia é hip hop. Naquela época era charme e R&B, né? Tu toca RB e charme para abrir a festa. Começou a festa, tu toca, vamos supor, dependendo da festa, né? Um casamento, 15 anos, música lenta mesmo. Whitney Houston, Mariah Carey. Naquela época tinha mais quem? Um George Michael. Que isso! Você emocionou agora, hein? É isso. É um 15 anos e um casamento. Passou disso, aí eu falei, até aí... Beleza. Play, stop, play, stop, stop, play, stop. Acabou uma, começa a outra... É música, não tem mixagem. O charme e o R&B tem mixagem. Caraca, Jesus, pelo amor de Deus, e não sei o quê, e pá. E aí, daqui a pouco, a agitação da pista de dança. Aí vai botando... músicas mais animadas. Até chegar o funk, que é o auge da festa. O funkão. E... depois do funk ainda tinha uma coisa que 99% de DJ não gosta de fazer, cerimonial, que são músicas escolhidas para fazer uma cerimônia de 15 anos, ou uma cerimônia, não de casamento, mas o brinde, a valsa, o brinde de casamento, E no 15 anos não, aí conta a história, a menina, o pai dá o anel, troca o sapatinho, tem essa loucura toda, e eu com 4 finais de semana. E aí ainda botei meu irmão nesse apuro comigo, já que ele era meu sócio em um monte de coisa, levei ainda meu irmão. E aí, meu querido, era isso aí. E aí fiz a primeira, no outro final de semana ele volta, mas no outro não, fiz a segunda, fiz um mês, fiz 2, aí vou para Madureira, começo a experiência num curso de DJ. Legal. Como eu estava falando aqui com o Adriano DJ e o Pigmeu, a equipe Live, com alguns professores lá. Conheço o Catatal, que vendia disco ali na estação de trem de Madureira, do lado do Mercadão. Eu conhecia muito o Mercadão, porque meu pai me levava, né? Filho de comerciante. Desde os 8 anos de idade, eu tinha que acordar 4 horas da manhã com meu pai. O Mercadão, ou de Madureira ou do Ceasa. Mas aí, como às vezes era coisa menor, Madureira. E aí, Catatal, ali na linha do trem, aí conheço o Shopping São Luís, dos Peixinhos, o Gelo DJ, e o Ricardinho, começa a comprar minhas bolachas, meus vinis. E aí, sim, aí eu posso dizer que ali eu já conseguia misturar as músicas. Né, BPM, o que é BPM? Não, aí eu já sabia a batida por minuto. Para você que não sabe, batida por minuto. O BPM. É o que hoje em dia a pessoa aperta lá e vai embora o BPM, aí só acertar, aperta ali e passou. Né? Nada. Na minha época era vinil, meu querido. Aí tu botava lá o fone e tinha que procurar, tá batendo quanto? Caramba, vamos. 102, 96... 130, música rápida, New Wave, vambora. E foi isso. Aí me apaixonei pela alegria. Eu acho que desde pequeno eu já gostava acho que a música te traz isso, alegria. A música te deixa triste, sim. Uma música lenta, de amor, e dependendo do que você está passando naquele momento, e como a música muda toda a tua vida. Claro. Você está vendendo ali a emoção naquele momento, né? E como é que foi também essa sua decisão, né? De filho de comerciante,
né? Uma coisa que teoricamente era um pouco mais certo do que essa incerteza da cultura de ser DJ, apesar mesmo naquela época sendo um boom, né? Como é que foi essa decisão para você de falar, é isso que agora que eu quero? Então, Juninho, eu responderia outra coisa alguns anos atrás ou no começo da vivência, que era alguma coisa que eu queria seguir. Hoje em dia, com um pouquinho de convicção por passar isso, é que a gente já nasce com essa centelha. E quando ela acende de verdade, como aconteceu comigo, aconteceu com você e acontece com várias pessoas, a gente quer viver da arte. O amor pela música, o amor pela cultura, o amor pela arte, o amor por alguma coisa que leve alegria é maior do que tudo. Sim. E o comércio não é assim. Quando você é um comerciante, claro que ele também tem amor. Sim, claro. Entendeu? São amores diferentes. O amor, aquilo traz alegria para ele, vender um negócio. Até pra gente, quando a gente vende o nosso trabalho, traz alegria. Só que não é o nosso boom. O nosso boom é a cultura, é a arte, é ver o sorriso na cara das pessoas, é ver a pessoa dançando e você é responsável por aquela dança, por aquela alegria, momento, né? por aquela discoteca. E o comércio não me trazia isso. Trazia para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, que até hoje em dia trabalha com isso. Mas para mim não. Para mim era robótico, tem que fazer, vou vender, vai me dar um produto aqui, eu vou vender. Aprendi, né? E me ajudou muito na minha maneira de falar, de poder estar em alguns lugares que com 14 anos, 16, não entraria. Mas não era aquilo que eu queria. Eu trabalhei com meu pai até os meus 20 anos, 22, vamos dizer assim, 20 anos. Não trabalhei com meu pai, eu trabalhava junto ao meu pai. Ele tinha a quitanda dele, né, a mercearia, e eu tinha, como eu te falei, locadora de games, depois o fliperama, que eu falei que um amigo me ajudou a montar, e tantas outras coisas no comércio para me ajudar a investir, que naquele momento ainda era sonho. Era o que eu queria para minha vida, mas, caramba, quem vai financiar? Porque para você ter alguém que viva da música, tem que ter alguém que financie. Alguém que te dê uma base, né? Porque é complicado. Ou alguém que acredite. Que acredite, sim. E eu tive pessoas que acreditaram. Uma delas, minha mãe, e outra, meu irmão. Que em tudo que eu entrava, ele acabava sendo meu sócio. Às vezes ele queria, às vezes... Não, tu tá comigo até o final. Vai no bolo. Vai, Pô, tem que comprar um carro. A gente montou a equipe de som, não dá para ficar pagando frete. Porque às vezes o frete era mais caro do que o que eu cobrei de som pra festa. E aí vamos ficar vivendo disso. Pô, Fernando, mas um carro, calma. Pô, mas não, serve até um bem velhinho. E aí foi se tornando meu sócio. E aí, aí eu fui fugindo, brigando muito com meu pai, vou ser sincero. Ele já me pediu várias vezes desculpa e eu também pedi ele desculpa, porque às vezes eu brigava e ao mesmo tempo ele me mostrava conhecimento, que, pô, peraí, meu filho, não vai viver só de sonhos. Sim. Não, porque o sonho às vezes pode ser uma ilusão, pode te levar para o fundo do buraco, uma depressão, e ao mesmo tempo ele me ensinava, brigando, entre aspas, porque eu não tinha conhecimento, peraí, cuidado, se você não tiver, o sonho não foi realizado, o comércio tá ali para tu... Para te dar um apoio. Né? Para tu trabalhar e ganhar teu dinheiro, para tu viver não só de sonhos. Você vivia do sonho, mas tinha que viver com o pé no chão aí também. Fui vivendo um do lado do outro, mas sempre no trabalho. Aí, quando eu monto a equipe de som minha própria e começo a trabalhar, aí sim, tocar em bailes, quando eu viro DJ para ser contratado, não só no salão de festa, em bailes, aí vem a época de micareta aqui no Rio, eu toquei muito em Rio Sampa, caramba, vamos lembrar aí de lugares que... Olimpo, que tinha micareta, onde eu fui nessa vertente também, já que eu toco funk, mas eu sei tocar axé, eu conheço o salão de festa, me deu esse conhecimento de tocar de tudo. Moleque, né? De ser um DJ open formato, né? Um DJ todos os ritmos, eu não ficava preso só no funk. Tocava funk, é bom, né? Sabia as melhores, mas eu tocava também axé,
Naquela época nem existia sertanejo. Era funk, era axé, era os 2 ritmos maiores. E eu tocava também melody. Que aí não era também qualquer DJ de funk que tocava os melody. É mesmo? Não. Tinha o Stevie B, a Trineri, a Buffy, Samuel, Kenny C, Lee Johanna, Tony Locke, Let's Go, e vambora. Então aí eu abri mercado para aí sim eu ganhar dinheiro e falar pro meu pai, aqui, pai, dinheiro tá aí. Ele, mas para que você tá me dando isso? Não, pai, não tô lhe dando, tô lhe mostrando. Mostrando, porque aí ele, já tá se achando. Eu, não, pai, não tô lhe achando, eu tô falando que eu, graças a Deus, estou vivendo também da música. Porque eu continuava, às vezes, trabalhando com meu pai de segunda a sexta e sexta-noite em diante da música. Eu estou mostrando para o senhor que eu estou conseguindo receber... Tem um retorno, né, do que você investiu. Porque na época que eu comecei, a gente estava trocando assunto aqui, um disco meu era o meu dinheiro guardado do mês inteiro. Caramba. Um disco importado. E a coisa que vai assustar alguns e quem conhece não. Nesse disco só tinha uma música. É o mesmo? Disco importado só tem uma música. Se você comprar o disco do Stevie B, Spring Love Rádio, Spring Love Extend, Spring Love não sei o quê, do outro lado, Spring Love Capela, que é só o vocal para produzir em cima. E é isso, meu querido. É e mesmo? Esse disco era o meu dinheiro do mês Caramba. inteiro. Eu trabalhava no salão de festa, 4 festas, pegava o dinheiro ainda da locadora, pedia um dinheiro para minha mãe para comprar um disco. Porque eu queria ter o disco do Stevie B importado. O nacional era baratinho. E tinha festa que só contratava o DJ porque ele tocava aquela música. Não tinha isso. E aí ele respondeu, e é isso, aí era aquilo, mas... O amor, a paixão, eu quero Stevie B, eu quero o disco do Michael Jackson, eu tenho até hoje, Billie Jean, eu quero esse disco, é meu. Eu quero o Samuel original. E aí, Gelo, pô, DJ, é disco caro. Esses daí eram os caras do ápice, momento. Né? Eles eram os caras do momento. Ele era o Bruno Mars daquela época, ele era a Lady Gaga. Era pra tu ter esse disco, quanto que é? R$500. Caraca, eu tocava no salão de festa por 50. Tava começando. Não é nem que tava começando, por eu ter me tornado DJ, eu já ganhava o cachê do DJ. É que era pequeno mesmo. E R$50 naquela época, era em 94, entra aí no Google, dá um Google aí. Quanto valia R$50, que hoje em dia a gente pode fazer isso. Quanto valia R$50 em 94? Era outra, era dinheiro pra caramba. Era 1 para 1, não era? O real era um dólar, né? Era $1. E como é que foi esse momento, né? Porque a partir daí você começou a deslanchar. Então, e aí, como na locadora, a gente estava conversando aqui, eu conheci o Carlos, que montava, eu alugava fliperama, alugava... Videogame? A máquina de flipper, né? Que tinha Street Fighter, Mortal Kombat, saiu no Super Nintendo e aí um cara montava, lembra que eu te falei que tinha que montar só o armário, que o cara montava o joystick do Super Nintendo nessa máquina. No DJ a mesma coisa. Eu vou tocar em festinhas, tô lá no salão de festa, aí montei meu equipamento, tô em festinhas, aí uma assessora de imprensa de um artista, aí fui chamado, como eu te falei, para tocar numa micareta. Depois da micareta tinha a área dos VIPs, né, do staff. Pô, DJ, tu toca aqui no staff pra gente? Pô, eu tocava em qualquer lugar, eu tava começando, eu queria divulgar o meu trabalho. Aí tu tocava assim nessa private, né, nessa área, principalmente no Rio Centro, num lugar mais fechado. Por famoso aí, DJ, o que tu vai fazer semana que vem? Aí eu, tá trabalhando e tal. Pô, se eu te chamar, vai ter uma festa da novela da Globo, se eu te chamar pra festa, você toca? Aí eu, claro, pô, por que não? Vai falar que não. Mas não fiquei desesperado não, porque outra coisa que você aprende no comércio é que eu quero. A mulher, opa, tá desesperado, sei o que, não, claro, toco, por que não? Vou estar trabalhando, mas
qual é a data? Ah, não, festa da novela é sempre quarta ou quinta-feira. Porque final de semana as pessoas querem curtir, festinha, entendeu? Até para os artistas irem e tal. Eu falei, não, toco. Então vai ser lá perto, quase em frente ao Projac, ali tem um espaço legal. Aí a outra foi no Pampa Grill, tinha um Pampa Grill. Quem é da antiga, tinha no centro, mas das festas da Globo era dentro do Carrefour da Barra. Ali dentro tinha um Pampa Grill. Vai ser ali no Pampa Grill, fechado, só convidados. Você pode tocar? E eu, claro. E aí fui fazendo algumas festinhas da Globo, agradecer as pessoas que naquele momento me levaram, e tudo é um contato. Sim, e aí conhece um, conhece o outro. Aí daqui a pouco eu estava fazendo um monte de festa de novela. Abertura, encerramento, 100 capítulos. A novela se tornou a mais vista, né? A Avenida Brasil naquela época vai fazer uma festa. E aí eu comecei a participar de lugares glamurosos. Aprendi que uma boa foto num bom lugar, botando lá no Orkut, naquela época era Orkut, no Orkut, com um artista, né, um Antônio Fagundes, um Tony Ramos. Naquela época tive a sorte da Débora Falabella, tá querendo aprender a ser DJ, estava namorando um cara que era músico, mas que gostava de DJ. Eu vou tocar numa festa, ela, DJ, meu marido tal, posso tocar com você? Ela não falou comigo, foi assessora. Mas falou, eu falei, manda ela vir aqui, claro que ela pode tocar. E ela vem, DJ, tu aceitou mesmo? Porque eu conheço alguns amigos do meu marido que eles detestam que encoste no equipamento deles, entendeu? É como se fosse um filho ali. É um filho, é o bebê deles. Aí eu, meu anjo, é o meu bebê também, mas você não tá aprendendo com ele? Eu vou estar aqui contigo, a gente, entendeu? Toca de um lado, toca do outro. Ela demorou. Aí ela vem, eu boto o meu fone de ouvido nela, aí eu também escuto, essa daqui tá no ponto, é só tu apertar. Ela, não, isso eu já sei. Então, ela já sabe. Botou o fone, vem um fotógrafo lá de longe, pá, tira a foto. No outro dia eu tô na revista Quem. Naquela época... Caras e Quem. Na Caras eu tô no conteúdo. Na Quem a gente estava na matéria... Na capa? Não, na capa foi o Antônio Fagundes, que ele era foi uma novela que falava de miliciano, que ele era o dono da comunidade. Eu esqueci o nome dessa novela. Era Portelinha. Sim, aí sim. A Débora... Aí o Antônio Fagundes era a capa. Festa... Quem lembrar o nome da novela? Comenta aqui. Bota aí, pra eu lembrar. E aí tira a foto, eu tocando com ela, fotão dentro da Quem, a matéria sobre a capa lá do Antônio Fagundes, que ele era o grande protagonista, e nesse dia tava os medalhões, porque tem festinha que a gente faz. Eu tocava que não ia os medalhões, ia só a figuração, ia só elenco de apoio, os maquiadores, só gente boa. E ali, vou te falar, aí tu pensa assim, quando vai os famosos que tu arrebenta, não. Com essa galera que tu já fechava outra festa. Já tive, vai ter a nossa festa, vai estar a Sininha de Paula, que aí era diretora, vai estar o Wolf Maia, vai estar o Maneco. Aí eu falei, claro, toco. Aí como eu te falei, no Mojo, aí eu quero. Toco, claro, eu quero. E aí, mas a gente sai nessa capa da Quem, daqui a pouco a galera ligando, qual é português, tá onde você quer? O que foi? Tu tá aqui na revista, irmão. A contracapa é tua, não sei o que, a matéria, maior fotão. Tu e a Débora Falabella, vocês de DJ, o DJ português divide as picapes com a Débora Falabella, que o namorado é DJ, não sei o que. Ali foi outra virada de chave, porque aí eu fui reconhecido como DJ de um dos eventos e uma abertura. Eu já fazia algumas coisinhas na Globo, porque morar em Jacarepaguá, na freguesia, Projac era ali, um monte de amigo, eu gravo, não gravo, eu já tinha feito alguns trabalhinhos na Globo, não vou dizer que não, novela, A Viagem, Fera Ferida, a Viagem tá até no ar. Mas você ainda bate ponto lá que eu vi, né? Calma, vamos chegar. Só que agora... Tem que achar e tudo, pô. Só que agora como DJ, né? Legal. Como alguns trabalhos de sonoplastia e tal, e aí o que acontece? Essa da revista Quem, da Caras, foi a virada de chave. Maneiro.
E aí vai ter uma gravação, aí foi um dos maquiadores, o Foguinho, né, que era o Lázaro Ramos, na novela. Ele ainda não era casado com a Thaís. Com a Thaís. Mas ele era o Foguinho, o grande cara. Vai ter um baile funk. Nessa novela tocava a música do... Esse o Malha Funk. Era a música dele. Vai precisar de 2 caixas de som e um DJ. Português, tu tem isso? A menina tá precisando aqui da contra-rega, não sei o quê. Claro que eu tenho, filho. Não vai ligar, não. Porque é só encenação. Só cenografia. Tudo desligado, mas você tem que estar com o fone de ouvido, mão pra cima, gritando, e ele vai estar dançando, ele vai estar escutando outro sonzinho lá, virar de ladinho. Aí eu, pô, irmão, claro. Então, vê quanto que é o aluguel do teu som, vê quanto que é o teu trabalho de DJ. E fui contratado aí, o primeiro trabalho de DJ português pra Rede Globo. Aí eu falei, caraca, que maneiro, cara. Aí depois disso, continuei fazendo alguns trabalhos, sempre, como eu te falei, novela. E aí foi a minha virada de chave. Aí eu tocava nas discotecas, naquela rua famosa de discotecas da Barra, Nute, naquela época, não, já era 021, Capitonê, tinha uns nomes, a Nute, que é a mais antiga. Tocava em Vila Valqueire, no Colômbia, Espaço Colômbia. Aí fui tocando em tudo que era lugar fora do Rio. Eu viajava para Curitiba, aí sim, como DJ de funk do Rio, que tocava na novela. E também algumas equipes de baile. Eu tocava na feijoada da Renascer, escola de samba, que é ali no Largo do Tanque, que antigamente era gigante. Hoje em dia passa ali o BRT, virou uma escolinha. Mas na época, pô, feijoada era Alcione, era Gustavo Lins, que estava lá no auge, Pique Novo, Sorriso Maroto. Lembra de mais um aí que naquela época, da época do Sorriso Maroto, estava no auge? Tinha muita gente. Tinha muita gente. Disfarce, como tu estava falando, já no finalzinho, Disfarce começando, aqui, explodindo, Dudu Nobre, aí vamos pros pagodeiros raiz. E aí eu tava tocando isso tudo. Eu era o DJ contratado, DJ português na feijoada da Renascer, DJ português na feijoada, pô, era muito. Olimpo, foi muito. Lá na Penha era Olimpo, era Melo Tênis Clube. Que era do lado. Vai lembrando, filho. Aí Blue Garden, Imperato. Aí eu tocava tudo. Aí eu agradeço a Deus que aí eu, como eu te falei, aí eu parei de trabalhar com meu pai, já tinha parado, e vivendo só de música. Porque ali eu já tinha, graças a Deus, me tornado o DJ das festas, o DJ português. Aí alguns falavam celebridade, aí eu falava, não, que isso, sou o DJ. Celebridade são os artistas. Não, mas tu é o DJ dele. Tá bom, então tá, o DJ das estrelas. Eu sou o DJ, cara. Bebe uma água aí que eu vou te fazer uma pergunta pra você poder pensar. Existe... Lá vem chumbo. De repente você vai responder. Me salva aí, bom da favela, me salva aí. Existe algum evento que você tenha feito, participado ali como DJ, que te marcou pra vida, que fala, pô, esse evento aqui foi o evento da minha vida? Então, a gente vai ficando um pouquinho mais, né, com idade, mais... Maduro e com conhecimento. Não seria só isso tudo. Alguns. Porque... Como eu te falei, Deus foi colocando na minha vida meu pai comerciante para eu me tornar o cara depois de mais velho, vários amigos entrarem numa qualquer festa comigo gratuitamente, mas era só o DJ e um hold, né? Tu sabe disso, que é só um DJ e mais um. E eu conseguia levar 4, 5. Eu levava 6, 8, 10. Moral, hein? Não, um bom papo. Realizador de evento, o outro é dono de um comércio. Todo mundo do meu grupo era alguém. Não era só o meu acompanhante, não. Então, o cara, pô, qual é o português? Manda os caras entrar aí. É teu amigo, é nosso amigo. E às vezes o cara nem era isso tudo. Era só meu amigo. Mas a gente foi aprendendo as maneiras de negociar.
Apesar que depois de alguns... De tanto eu falar que o cara era produtor de evento, virava produtor de evento. Legal. Porque entrava em um monte de festa gratuita, quando ele fizesse a dele, ele já tinha esse leque. Eu, sem querer, eu transformava um produtor de evento, um amigo, né? Sim. Outros designer. O cara sabia mexer lá, naquela época era o Corel Draw. O cara sabia mexer em Corel Draw. Eu falava, irmão, cria arte e não sei o que. Aí daqui a pouco o cara fazia um cursinho naquela época era microcamp. Microcamp, eu fiz microcamp. Faz um cursinho lá, eu dava dica para meus amigos. E o cara, às vezes, não era nada disso, o cara não estava nem aí. E aí, sem querer, tu dava aquele empurrãozinho, como eu também fui muito ajudado, e aí o cara se tornava um designer, um web. O cara se tornava ao outro, eu tinha a câmera, eu dava na mão dele, falava que a câmera era dele, ele era fotógrafo de festa. Nada, era câmera minha, mas ele tirava foto da festa, daqui a pouco teve uma época que sites de cobertura de festa cobriam várias festas. Um desses grandes amigos era o Dosoto. Dosoto, meu amigo Thiago, é um dos responsáveis também pelo DJ Português, numa época dar um crescimento grande, porque ele era TI e ele tirava foto com amor, né? Um cara apaixonado por fotografia. E aí a Dosoto me impulsionou bastante. Então eu fui também essa galera que entrava comigo, entrando. E aí, meu querido, é isso, Aí eu posso te falar que grandes festas minhas, essa da Ken, da festa da novela da Portelinha, o nome da novela não deve ser esse, mas a Portelinha, o nome era o Rio das Pedras. Sim. O Antônio Fagundes era o dono da Portelinha. Meu Deus, a Marília, a que fazia entrevistas no SBT. Marília Gabriela. Ela era abaixo dele, ela que organizava tudo. Então, essa novela com a capa eles, e eu lá dentro do recheio, fotão grandão com a Dani, a Dani ali, foi uma das grandes viradas de chave. Mas eu ter tocado também em trio elétrico, com Ivete Sangalo, no Rio Centro, não toquei com ela, né, porque ela era banda, mas eu abria, tocava antes. Tocava depois, aí vem Ivete, aí vem, naquela época, no auge, Chiclete com Banana. Nossa! Asa de Águia, né? Aí vem a música, eles tinham só essa música, mas quando ela tocava, sou praieiro, sou guerreiro. E aí eu abria show desse, foram grandes viradas de chaves. Outra grande virada de chave, eu morava em Jacarepaguá e tinha a festa do Retiro dos Artistas. Festa do Retiro, que ali é tudo beneficente, os artistas tocam ali e pegam um cachê deles que eles deveriam receber e alguém patrocina, vamos supor, a Piraquê patrocinou o Show do Belo. Quanto que é o Show do Belo? 200 mil. Toma aqui 200 mil. Ele não pega esse dinheiro, vai para... pro Retiro. O Retiro e para todo o custo do show, né? Porque era um palco gigante, quem nunca foi e puder ir, era uma das maiores festas. E aí aí também foi uma virada de chave, porque ali eu subi no palco, muitos eram só BG, não era playback, que aí o cara cantava no playback, não, ele cantava em BG, levava um pendrive na época com toda a sonoridade da música, né? A bateria, a batida e tal, e ele cantava em cima, e eu subia no palco. Aí eu subia no palco com, naquela época, os maiores cantores. Pô, eu cheguei a subir no palco, a banda tocando, mas tem uma música que DJ vai precisar de você. Roupa Nova. Roupa Nova. Porra, olha eu, o que eu tava passando ali, um sonho de um garoto. Roupa Nova, cara. Outro dia eu tava... Alexandre Pires, caramba, só pra contrariar. Fábio Júnior e Alcione. Pô, DJ, a banda veio só a metade. Aí, tantos outros. Aí, Raça Negra. Aí, como a gente tava falando aqui, Sidney Magal, Elimar Santos. Caramba, hein? Elimar Santos. Pessoas que outro dia eu tava curtindo na televisão, eu tava ali com eles. Sim, pô, isso é muito bacana. E aí foram... né, momentos que eu posso falar que são inesquecíveis. Bebe mais uma água aí, que agora a pergunta vai ser um pouquinho mais casca grossa. 3 DJ referência na sua vida.
que é mais de 3. É mais de 3. Entendeu? Mas a gente jamais pode esquecer de pessoas que a gente... A referência foi até o estalar dos dedos. O Marlboro é um desses. Legal. Marlboro. Meu xará, Fernando Marlboro, é um desses, jamais poderia esquecer. Eu, por tocar tudo e gostar do house, do new wave, da discoteca, do dance, que tudo é dance. Dance. Aí tem o house, o techno, tech house, tribal, aí tem vertente para tudo que é lado, e vários DJs, né? Hoje em dia o deep house. Deep house. Alok, Dub Dogs e tantos grandes DJs. Não poderia deixar de falar do Memê. Marcelo Mansur. Marcelo Mansur, entendeu? E aí eu tenho que falar de alguns professores, porque pessoas que me deram as dicas, me deram o elixir, me falavam, DJ, esse o caminho aqui. É isso. O Gelinho é o DJ Ice Mix hoje em dia. Era o Gelo, lá no Shopping São Luís. No curso, eu tive pouco contato com o Adriano, mas era uma referência. Era um cara que, quando ele chegava lá, galera, apertava a mão, porra, é o Adriano DJ. Outro dia eu tava lá no baile do CCIP de Pilares. Nossa. Equipe Live. Aí vinha um pigmeu, um cara desse tamanhozinho, que botava o caixote dele, subia e tocava. São referências, são pessoas que, se eu não falar, vai pesar na minha história, porque são, Aí eu chegava, escutava rádio, eu tocava também charme. Tem que falar do Corello. E como eu até falei contigo, que às vezes o Corello nem aparecia muito, o Fernandinho também, uma referência, as músicas estourando, ele, essa daqui hoje... Tô trazendo aqui Baile Charme de Madureira, que era o Vera Cruz, Fernandinho DJ. São mais de 3. E a grande virada de chave, que eu acho que não só para mim, para todos os DJs, alguns aceitam, outros não, mas é o David Guetta. O David Guetta teve um momento na vida do DJ que ele mostra que o DJ poderia fazer uma performance, poderia se apresentar no palco. Legal. Como... a grande atração. Porque muitas das vezes, lembra que eu falei aqui, o DJ ficava no cantinho, tocava pro artista tal, o David Guetta vem, ele monta o palco no meio, central, o David Guetta, e aí sim ele convida o Usher, ele convida outro artista para fazer ali algo junto. Grandes cantores daquele momento, o Black Eyed Peas, só que ele produziu a música, ele fez o remix, e aí o show é do David Guetta e convidados. Não é convidados e o David Guetta é mais um convidado. É essa virada de chave, tipo ali 2011, 2012. Então eu não posso esquecer do David Guetta como essa referência e dessa transformação. Legal. Mas também tem outros que a gente trabalhou junto e eu fui aprendendo com eles. Tubarão... DJ Tonelada naquela época, da Xuxa, e tantos outros. Eu sou um cara que agradeço a todos eles. Legal. Foi uma época que teve bastante esse envolvimento dos DJs, né? Esse boom dos DJs, e que fez a parte, e ainda faz parte da história, né, da música. Sim. Aí eu ia num baile funk, eu tocava em outras equipes, mas tu chegava na Furacão 2000, tinha uma referência. Dennis DJ, que era um DJ novinho, porque os cascas grossas, Grandmaster Rafael e o Rony Rap, que aí depois eu peguei o disco dele e falei, caraca, olha a sonoridade do Rony Rap, que depois se tornou, hoje em dia ele é um DJ gospel, que também tem um trabalho maravilhoso, só que na minha época o Grandmaster e ele eram a referência, tinha o Dennis DJ, tinha o Pinto 2, Pinto 2, o Denis era moleque, o Denis deve ter minha idade. Naquela época a gente era molecada do funk, entendeu? E aí eu não posso esquecer que também, mas o Denis era o Fábio DJ do Castelo, era o Dedo de Ouro, pô, era o Dudu, DJ Dudu, Dedo de Fogo, montagem,
está cansado demais. Power Ranger, caraca, os caras pegam em comercial e transformam numa música. Eu sou o mal. Aí tu vai pra Peoples, aí tu... Mal mesmo, Jack. O cara era tudo ali no sampler. Aquilo não vinha disco, ele criava na MPC e gravava no famoso MD. Que era cassete, né? Um pouquinho antes, e depois vira um MD dos baile funk. Agora, vamos pular um pouquinho no tempo, vamos fazer uma transição, né, onde você passou por rádio, hoje você é também apresentador. Como é que é hoje essa vivência para você de estar ali nas frentes das câmeras? Vi que lá no seu Instagram tem foto de tudo quanto é pessoas, gente, lugares, personalidades também. Como é que é para você estar vivenciando isso hoje na frente das câmeras, falando ali com o microfone, não deixando de ser DJ, mas sendo também um apresentador? Sim, aí é outra coisa que eu também acabei me apaixonando, né? Legal. E também poder não só conhecer pessoas de outros mercados, mas também poder ajudar a outras pessoas a divulgarem seu trabalho. Como você que é músico, a gente poder ajudar cantores novos, porque o mundo continua girando. Sim, o mundo gira. Entendeu? E a gente tem que trazer as novidades, novos DJs, novos cantores. A gente, esse lado de apresentador, esse lado de comunicador, sim, dá para a gente poder dar o retorno do que a gente recebeu, né? E também a troca, né? Com grandes personalidades aí. A gente tem o poder de outro dia ser fã do Romário e hoje em dia poder entrevistar o Romário. Sim. Ser fã de grandes personalidades. Um que, para mim, também como garoto, eu era fã, Robson Caetano, corredor. Caramba! Entendeu? Um corredor que não conseguiu o ouro, mas que foi para mim, como jovem, além do Ayrton Senna, que é indiscutível, o Robson Caetano mostrando que eu posso tudo que eu quiser, meu filho. Sim. Ele correu, André Cruz, aí vem outros. Só que o Robson, eu tive o prazer de outro dia entrevistar ele e poder falar isso para ele antes, né, na coxia, né, vamos dizer assim, no staff ali. Robson, tu é uma referência para mim, meu filho. Eu estava lá te acompanhando lá na televisão e você correndo com os caras que eram milionários, vamos dizer assim. Os americanos. Naquela época a briga era União Soviética, né, depois vira Rússia, mas era União Soviética, os americanos, os cubanos, que também, por mais que seja um país pobre, mas investia muito no esporte, que era uma maneira de mostrar que o comunismo dava certo. Inglaterra, né, os ingleses, alguma coisa na Europa, mas os americanos e, um brasileiro que anda de Havaiana. Se eu não me engano, era Ben Johnson, né? Se eu não me engano. Carl Lewis, Ben Johnson, eram esses caras, velho. Ben Johnson, Carl Lewis. E ele chegou em segundo. Ele desbancou o Ben Johnson. Carl Lewis é o medalha de ouro, prata o Robson Caetano e o Ben Johnson. Ben Johnson, bronze, né? Depois pegaram ele Aí depois, na outra Olimpíada, pegaram ele no antidoping, essas coisas. E aí eu tive o prazer. Aí essa parte de comunicação, né, de comunicador, me dá esse prazer, né? Mas o DJ, a música é o meu amor maior. Mas aí nessa área de comunicação eu tenho esse prazer. Tenho esse prazer também de conhecer mais sobre a política. Legal. Que a gente que trabalha com a música, eu briguei muitos anos da minha vida com a política. Eu achava que a política era contra. Eu achava que a política, por ser passada pra gente como, desculpa aí, as pessoas estão assim, leve e traz, isso é ruim. A gente faz pelo quê? Pelo amor. O amor não é leve e traz. Eu te dou, você recebe e me dá de volta, vamos compartilhando. Aí a política me passava isso, me passava o lado de, só tem ladrão, corrupção. Mas depois a gente vê que, igual na música, a gente vê que nem todo mundo é assim. A gente vai aprendendo que a política, pelo contrário, é o que mais ajuda o artista, porque precisa das leis, precisa do incentivo, a Lei Rouanet,
a lei, Paulo hoje em dia, Gustavo. Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Se você não gostar da política, você vai cometer o erro que eu cometi e perdi várias coisas que eu poderia ter proporcionado a mim, e em algum momento da minha vida, pessoas que trabalhavam comigo, porque eu achava que não se envolve na política, não. Então vai ser pego aí com roubo. E que burrice, que falta de sabedoria. Porque eu digo que, para mim, é legal hoje em dia eu conversar com vários políticos, o Romário mesmo é um senador da República, e saber que eles podem votar leis e ajudar a gente. Sim, também. Incentivar não só a nós, como pessoas que estão vindo aí. Falta alguma coisa você realizar que você não realizou? A hora que acabar os nossos sonhos, a hora que acabar nossas realizações, a gente morreu. A gente vive de sonhos. Eu acordo todo dia de manhã. Primeira coisa, agradecer a Deus, a oportunidade de estar vivo, saudável, que é muito importante. Nós nascemos todo dia. Outro dia, a gente vai ficando, né, sabedoria. E aí eu vi uma live de uma... o pessoal fala que ela é vidente, esqueci o nome dela. Depois também eu vou entrar na live, até para lembrar. Ela falando sobre isso, que todo dia a gente nasce milionário e a gente não vê isso. Aí o pessoal que estava lá no podcast, eram 3 pessoas, ela e dois entrevistadores, vamos dizer assim, trocando. Ela, não, peraí, a gente não nasce não acorda todo dia. Ela, não, peraí. Mostra o conceito. Se todo dia tu acordasse de manhã, além de você acordar, eu te botasse na tua conta 10 mil. Você ia acordar feliz. Caraca, 10 mil todo dia. Mas você tem que gastar, porque senão no outro dia não tem 10 mil. Aí tu, caramba, tem em 24 horas gastar 10 mil, dá pra gastar. Se aumentar para 10 milhões, que aí muda o jogo. Mas 10 mil dá pra gastar. Aí a pessoa fala, então beleza. E se no outro dia eu não te desse os 10 mil, tu não gastou os 10 mil, eu não te desse, você ia acordar e ia. Então, beleza. E se no outro dia eu falasse que você gastou 10.001 e eu ia tirar a tua vida, por você ter gastado, não ter feito a conta, gastou 10.001, no outro dia tu não vai acordar. Você ia querer ter no dia anterior os 10 mil? Ela, mas eu ia perder a vida no outro dia? Não queria não. Então, você todo dia acorda com 10 mil na tua conta. Sabe por quê? Tu acorda, tu tá vivo. Verdade, tu tá com vivo. saúde. Saúde, pernas, braços. Então, meu querido, todo dia eu agradeço a Deus, né? Acordo com esses 10 mil na minha conta, fictício, eu tenho que gastar, que é as 24 horas do dia, tenho que proporcionar alegria às pessoas que estão ao meu redor, tenho que proporcionar a mim, e os sonhos. Os sonhos, eu quero o cruzeiro do DJ Português. DJ Português no mar. Nas ondas do DJ Português no cruzeiro, né, da MSC. Né? Eu quero voltar a fazer uma coisa que eu fiz lá atrás, que não era a caravana do DJ Português, mas era DJ Português e convidados. Todo aniversário meu, a gente fazia uma festa também com convidados. Já teve aniversário meu, que tem que passar até pro YouTube, ainda tá em VHS. Mr. Catra. Bonde do vinho, bonde do Tigrão. Meu Deus, na Cidade de Deus, eu estava conversando com um amigo semana passada sobre ele. Galãs da Rocha. Músicas que não estouraram, que eram deles, não estouraram na voz deles. Vinha pro Tigrão, estourava. Depois vem os Havaianos. Estourava na voz de outros. Os Saradinhos. E músicas. E aí o meu aniversário era sempre isso. E aí agora eu quero voltar de novo a fazer as caravanas, ir nas comunidades, né, alguns lugares que a gente sabe que pode entrar, que pode fazer bailes do bem, entendeu? Eu quero voltar, isso é sonho, não paro não. Tem alguma coisa que eu queira? Muitas, 5, 10, 15. E vou precisar da lei de incentivo aí. Alô, políticos, alô, amigos, vamos precisar aí de lei. Para incentivar, claro. A gente poder levar pessoas... Fazer a roda girar também, com pessoas certeza. Nesse nosso sonho aí. O que o DJ português de hoje falaria para aquela criança que veio de Portugal, chegou no Brasil, conheceu uma outra cultura, se apaixonou pela música? O que você de hoje poderia falar para essa pessoa? Então, foi um dos stories que eu coloquei ontem.
Se eu tivesse que olhar para trás e ver tudo e falar, primeiro eu tinha que falar, Deus, tu me ama pra caramba. Ele me ama demais. Deus me botou numa família perfeita. Meu pai poderia continuar na roça lá, poderia ser um agricultor. Minha família era de agricultor, interior de Portugal, que era comerciante, porque eles produziam a plantação e vendiam. Vendiam tipo para o Ceasa. A família do meu pai, da minha mãe, já era gado. Criavam boi, porcos, iam nos encontros de agropecuária e vendiam. Podiam continuar nessa vida. Quem eu ia ser? Um agricultor, não sei, ou poderia fazer o meu caminho sozinho. Só que não, eu tive a ajuda dos meus pais. Vieram do interior, da roça, para uma grande cidade, como eu te falei, uma das capitais do Brasil, e me ensinaram e me tiraram da vida, né? E ao mesmo tempo, meu pai comerciante me ensinou tudo que eu sou, né? Deus me ama pra caramba, cara, olha só. Brigava com meu pai podia ter quebrado braço, perna, me batia. Naquela época, educação, escreveu, não leu. Lenha. Não tinha essa. Ah, não, ele só me deu um tapinha. Não, batia de verdade. Às vezes ficava 2, 3 dias na cama, a perninha... Mas a culpa inteira era minha, batia de frente, né? Adolescente, jovem. Mas aprendi a ele a me comunicar, a vender, a saber vender. Estou com 10 pessoas aqui, como é que vai entrar todo mundo no baile? Porra, caraca. Peraí, ó, tu é produtor, ele é fotógrafo, a câmera lá tá lá no carro, pega lá. Todo mundo é alguma coisa aqui. Só um que é o staff, só um que é meu acompanhante aí. E aí, daqui a pouco eu aprendi, para levar essa galera grande, peraí, eu trabalhava já com 2 dançarinas. Teve essa época que eu esqueci, pô, do axé, da lamba aeróbica, todas as músicas tinha dancinha. Legal. O funk também. Então eu já fazia TikTok lá atrás, filho, as portuguetes. Aí tinha o acompanhante de uma dançarina, o acompanhante de outra, que já não precisava de profissão, era só acompanhante. E era assim, então, olhar lá para trás, e o que eu poderia dizer para o DJ português, não brigue com ninguém. Não brigue. Tudo é construção. Eles estão te construindo para a sua melhor versão. Para o melhor Fernando que vai existir, o melhor Antônio, né, que eu sou Antônio Fernando, mas a minha família sempre me chamava o meu segundo nome, o melhor Antônio Fernando que vai existir, porque você vai poder vai aprender com o teu pai a comunicar, a venda, a estar ali, a conversar com um dono de rádio, um assessor de imprensa da Globo. Porra, como é que eu, com 18 anos, ia imaginar que eu ia tocar na festa da novela, cara? Isso daí, pra mim, era para os melhores DJs daquele momento. Tinha que ser um Corello, tinha que ser o Memê, o próprio Marlboro, tinha que ser eles. Mas o contato, né? Eu aprendi que o contato é tudo. Se você conhecer o cara, ele vai te transformar também no cara. E aí, meu querido, eu diria para esse português, não brigue. Tudo é amadurecimento, tudo é importante. Faz parte do processo. Eu diria para ele isso. Calma, respira, deixa teu pai falar. Olha tua mãe aí do lado. Teu pai, blá, 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 e tua mãe chega. É isso. Minha mãe sempre falava assim, olhava nos meus olhos. Aquele lado da emoção que mexe comigo. É isso que você quer para sua vida, meu filho? Poxa, mãe, não vi que eu tô brigando aqui com meu pai. Vou te ajudar. Minha mãe me ajudava. Aí vinha meu irmão, caramba, filho, pra que tu brigar com o nosso pai? Tu sabe como ele é. Pô, Fábio, mas eu falei alguma coisa de errado, não interessa o que tu falou. Só não era para falar, entendeu? E diria isso. Deixa acontecer, naturalmente vai acontecer, entendeu? E era isso. E foi isso. Eu acho que aprendi muito. Meu pai, minha mãe, meu próprio irmão, que era 1 ano mais novo do que eu. Aprendi muito. Né? E as pessoas que a gente chama de amigos, vírgula, os anjos que Deus botou na minha vida. Até o cara que criou o fliperama para mim, o caixonete para poder ganhar um dinheirinho, para comprar mais um disco, apareceu na minha vida
no mesmo lugar que eu comprando as fitas de videogame, né, de Super Nintendo, Mega Drive. Apareceu ali, pô, vamos lá em Cascadura, tu vai de trem? Não, eu pego o ônibus ali. Naquela época, na cidade pra Piedade, era o... Esqueci o ônibus que eu pegava. Aí já tava pegando trem, garotão pegando trem, tinha um pouquinho de medo e tal, pegando trem para ir em Cascadura conhecer o fliperama que ele criou, né? O Super Nintendo que virou fliperama. E aí é isso. Agradecer a Deus. Fernando, o futuro DJ português. Ah, não briga com ninguém, não. Aprende. Mas a gente é jovem, né? Sim, Não, sem vou medo. Contra tudo e contra todos. É isso. O que vem de novidades que você pode falar aí pra gente? Esse ano ainda tá começando. E é tão rápido, né? Passa voando. Aí, outro dia a gente estava na Sapucaí no carnaval, camarote. Camarote do King. Pô, favela, Rio Praia. A gente teve alguns camarotes. E aí já estamos aqui, já chegando nas festas juninas. Vou participar de algumas, o pessoal de Jacarepaguá, Barra, já recebi alguns convites. Infelizmente, esse ano não vai ter o retiro. Tá em obra. Ano passado eles não fizeram porque foi na mesma época do Rio Grande do Sul. E aí eles pegaram tudo que reverteram para eles e que sobrava, porque eles também têm que se manter. Sim, claro. Eles reverteram para o Rio Grande do Sul, principalmente naquele primeiro momento água, né, porque o Rio Grande do Sul não tinha água potável. E aí não teve a festa junina, só teve a arrecadação. E esse ano, infelizmente, também recebi a notícia que eles estão em obra, né? O pessoal está ajudando bastante, eles estão mudando tudo para acolher, né? Receber mais pessoas. E aí, sim, ano que vem vai ser a festa junina gigante. Então, vem festas juninas aí, vou participar de algumas festas. Hoje em dia as festas são marcadas, principalmente lá em Jacarepaguá e Barra, por condomínios, por causa da segurança. Sim. Aí vou tocar em algumas, Bora Bora, Aqua Green, Rio 2. Estou negociando para, de repente, fazer uma participação na festa junina do Loreto, que é uma das igrejas, igual aqui tem a da Penha, lá é da Pena, é lá em cima, entendeu? E vem bastante coisa. A gente está tocando, todo mês eu toco num restaurante na Barra também, Flashback, que é o Clube Mix, que é um restaurante anexo, um clubezinho, música. E aí me tornei um DJ com idade, virei DJ de Flashback. Ainda não sou tio, porque ele chega assim, ô tio, eu sou TikTok, mano, é nóis. Kawaii, TikTok, tô lá no Rios, DJ, me chama de DJ. Então a gente acaba tocando Flashback e a agenda tá aí, Estamos fechando também, voltar em São Paulo, tive em abril lá, maio agora, tive abril ou maio, meu Deus, tive em São Paulo, vamos voltar de novo, estamos fazendo. Então não pode parar, meu filho. Sim, não pode parar. Se você tá assistindo a gente, tiver convite aí, tiver uma casa, tô aqui, vamos fazer. Um momento carvão, né? A gente já tá no meio do caminho. Não que seja difícil hoje, né? Mas como é que as pessoas fazem para poder te contratar? Sim. A gente tem o site, né? Para você lá no site, já entrou, já vai aparecer lá, né? WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, que voltou a ser. Até outro dia o pessoal falava, o Facebook vai acabar. Hoje em dia se tornou a plataforma número 1. Não sei se tu tá acompanhando. Sim. Entendeu? Outro dia conversando com um cara, conversando e depois entrevistando com um cara profissional do Super Rio, Expo Food, lá no centro. Ele, caraca, o DJ, hoje em dia, o comércio, eles estão focando no Facebook porque passou o Instagram, que até ontem, junto com o TikTok, era os dois número 1. Só que o TikTok é mais jovem e o Facebook é terra de todo mundo. Idade jovem... É o antigo Orkut. Isso. Os jovens estão indo para o Facebook e as pessoas de mais idade nunca pararam de consumir. Então, Facebook, aí tem o Kawaii, TikTok, nossas redes sociais, para você, às vezes, deixa eu ver o que o português
toca, faz, entendeu? E lá a gente indica, mas também pode entrar direto pelo Zap, por que não? Que é o 21, né, que a gente está morando no Rio de Janeiro, 99829-2212. Repetindo, 21, vai passar aqui embaixo. vai estar aqui, vai estar aqui. 9829-2212. Português, ó. Já vai acabar? Já vamos acabar nesse formato. Cansando de falar aqui para você que acompanha a gente. Bom. Virão outros formatos, nós já estamos no meio do caminho, estamos preparando outras coisas, mas ó, quero agradecer você em nome do canal, em nome do Júlio, o meu nome, em nome da cultura carioca, de você estar aqui, de você ser um artista, né, de estar no cenário carioca, cenário brasileiro, cenário internacional. Presente que eu ganhei de Deus, vim pra cá, pequenininho. Pois é, e tá contribuindo com a gente, com a sua história. A gente sabe que tem muito mais histórias, a gente sabe que tem muito mais coisas aí, tá? Mas em outro momento a gente vai falar também sobre isso, tá? É bom que a porta fica aberta. Sim, a porta tá sempre aberta. O canal aqui é seu também, tá? Para você poder vir aqui contar, colaborar. Tiver eventos, pode mandar pra gente, né, Júlio? Que a gente posta, não tem problema, a gente divulga. Oba! Normalmente é nesses trâmites. Parceria tá? Mas obrigado. Eu tava falando que bom, né? Que bom poder estar aqui presente, que bom ter um espaço como o canal Toca Aí, que bom conhecer pessoas como o Julinho, como você, Júnior. E engraçado, a gente acabou se conhecendo no outro trabalho que eu acabo fazendo, que é o jornalismo, né? Que é a apresentação de programas. Que bom conhecer pessoas como a gente estava falando de assessoria de imprensa, que é a Cris, né? Cris Lima, a pessoa que... o outro anjo, o presente de Deus na minha vida, que desde que a gente se conheceu, rolou aquela troca de pessoas do bem, pessoas que têm um coração de ajudar o próximo, de amor, né? Claro, trabalho todo mundo precisa, como tu estava falando, o carvão, o famoso carvão. Se eu for ali no supermercado agora, fala para ele, ó, eu sou uma pessoa do bem, preciso de um quilo de carne para comer. Aí ele vai apertar minha mão e fala, que bom que você é do bem, mas custa R$50. Então tem que ter o carvão. Tem que ter. Mas tem que ser uma pessoa do bem. Sim, isso claro. também é necessário. Então, agradecer a Cris, a vocês e a todos que fazem parte aí dessa equipe do canal Toca Aí, que a gente consiga... tá aqui mais vezes e levando também o canal Toca Aí para todos vocês. Não esqueçam de assinar, né? Isso. De assinar. É um valor simbólico, sempre mas que ajuda muito, porque de grão em grão é que o DJ Português virou o DJ Português, o Juninho tá aqui e o canal Toca Aí. É o grão. Se não tiver o grão de areia, não tem a praia. De pouquinho em pouquinho. Tem que ter o grão de areia. Pô. Obrigado. Gente, foi isso, DJ Português, tá? Você que acompanha DJ Português, você que ainda não conhecia, não se esqueça de seguir a gente, tá? Porque nós estamos aqui por você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Aí. Peraí, agradecer, calma, rapaz. Mais um agradecimento bom da favela. Ó, obrigado pelo boné. Ó, aqui, é porque, pô, eu fiz o cabelo pra vir participar do programa. Mas aqui, ó, obrigado. Você que ainda não conhece... Bom da Favela. Online, loja online e loja também, Instagram também. Loja também física. Tem aqui no Rio e lá em São Paulo. Obrigado, hein? Tchau, gente.